Ora viva, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Já ouviu falar de Budarém? Acredito que a palavra lhe pareça estranha, já a vamos tratar de descodificar. Só lhe digo que é uma palavra que resume duas polémicas que marcaram os últimos dias. Falamos de aeroportos e aviões, numa rota onde nem sequer falta um improviso. Eu sou a Paula Santos. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. Olá, Miguel. Olá, Paula. Viva! Naveguemos então pelos caminhos de mais uma crónica no Expresso com arranque localizado no aeroporto de Budapeste. Já lhe revelo o ponto de chegada. A partida faz-se de olhos postos na paragem que o Falcon português, que transportava o primeiro-ministro rumo a uma cimeira na Moldova, fez na capital da Hungria. Uma escala não assumida e agora justificada com um convite endereçado pela UEFA para uma final europeia de futebol. O Miguel não ficou esclarecido com esta explicação oficial. Eu acho que ninguém ficou esclarecido, até porque tivemos várias explicações. Começamos por ter as do Presidente da República, a dizer que era uma escala técnica, que era preciso reabastecer o avião. Depois descobriu-se que não, que o avião tinha autonomia suficiente para chegar à capital da Moldávia. Depois tivemos a explicação de que também do Presidente da República, que o Primeiro-Ministro queria dar um abraço a José Mourinho para o incentivar a ganhar a final. Depois tivemos a explicação do comunicado do Gabinete do Primeiro-Ministro, que ele tinha sido convidado pelo Presidente da UEFA, Zé Farinha, para ir assistir à final. Nenhuma das explicações é convincente, algumas são contraditórias entre si. E aquilo que eu acho... Confusas, não é? Tendo em conta que são diversas e várias. São diversas e não fazem sentido conjugadas nem separadamente. De certeza que não é bom uso do avião oficial aterrar e levantar, que é quando ele gasta mais combustível para ir assistir a um jogo do Zé Mourinho, que é sempre uma coisa muito chata nos últimos tempos. De certeza que também corresponder a um convite do Presidente da UEFA não faz grande sentido, quer dizer, nem sequer lá estavam os primeiros ministros dos países cujos clubes estavam envolvidos nesse jogo, portanto não se percebe o que é que lá vai fazer Primeiro-Ministro. Nem sequer se pensarmos que Portugal é candidato a realizar também mais uma competição internacional, nem nessa perspectiva faz sentido para si? Não, nem nessa perspectiva faz sentido para mim, porque o Mundial de Futebol é organizado pela FIFA e não pela UEFA, portanto não faz sentido responder a um convite da UEFA, mas o Mundial de Futebol é uma questão à parte que um dia poderemos discutir, porque é mais uma dessas coisas como a Jornada Mundial da Juventude, que se organiza sem nos perguntar a nós portugueses se estamos interessados nisso ou não. Mas adiante. Não faz sentido, como eu digo, o Mundial de Futebol ainda está longe, a atribuição da candidatura é uma organização da FIFA, não é da UEFA. Também não vejo que António Costa teria de tão especial para discutir com Viktor Orbán, que está nos antípodas politicamente dele. De certeza que também não foi para cantar os parabéns a você, ao Primeiro-Ministro da Hungria, que fazia anos nesse dia, portanto é tudo muito complicado e torna-se mais complicado ainda pelo facto da visita do Poiso em Budapeste não ter sido divulgado previamente na agenda do Primeiro-Ministro. E isso é uma questão que ninguém consegue ainda perceber, por que razão não terá sido dada uma justificação, ou pelo menos noticiado que iria acontecer, não é? Bom, a única explicação plausível é porque ele não queria que fosse divulgado, portanto ele queria que aquilo passasse despercebido eventualmente, só que alguém o fotografou ao lado de Viktor Orbán e a partir daí entramos no campo das explicações atabalhoadas a posteriori e não a priori como devia ter sido. De facto começa a haver uma tendência neste governo para tornar secreto coisas que deviam ser desclassificadas. Agora, se o Primeiro-Ministro vai à Hungria falar ou encontrar-se com o Primeiro-Ministro da Hungria, eu não sei porque que aquilo deveria de ser secreto, de facto, ninguém percebe. E a justificação, que não foi nunca divulgada oficialmente, naturalmente, até porque foram poucas oficialmente, mas a ideia de que pode estar por trás alguns contactos importantes com vista a uma futura carreira política europeia, é uma ideia que para si pode colher... de alguma forma pode ser uma justificação? Bem, Paulo, essa seria a pior das justificações, porque isso significaria que o Primeiro-Ministro estaria a utilizar meios do Estado para tratar do seu futuro político pessoal. Isso seria
de facto uma justificação de todo inaceitável e pela qual ele deveria apresentar desculpas públicas ao país. Agora, seja qual for a verdade, eu acho que ele devia pura e simplesmente dizer o que é que se passou, porque é que lá foi. Dar uma explicação plausível, cara a cara, e não através de comunicados, nem de interpretações do Presidente da República. Devia ser António Costa a dizer porque é que foi lá. E se não tem nenhuma justificação capaz a dizer, olha, eu fui lá porque quis ir à bola, qualquer coisa, reconheço que não devia ter ido, peço desculpa, mas que falasse francamente, porque de facto não vale a pena estarmos aqui a andar à roda disto, uma questão que pode ser até uma questão menor, mas que só se tornou uma questão maior devido ao secretismo que envolveu tudo isto. Aguardemos então pelos futuros capítulos deste caso. Passamos para outro ponto da rota desta crónica, com paragem em Santarém, a localidade que já estava no mapa das possibilidades como destino do futuro aeroporto de Lisboa, ganhou luzes de ribalta depois do Ministro das Infraestruturas ter praticamente afastado a hipótese de escolha por considerar que é demasiado longe. O Miguel já aqui criticou a hipótese de Santarém como escolha, desta vez não podia estar mais de acordo com o Ministro. Com certeza. Aliás, eu até escrevo na minha crónica no Expresso que se aquilo fosse dito por Pedro Nuno Santos, que agora está em estado de graça, teria sido elogiado por toda a gente. Como foi dito por João Galamba, que agora é o saco de pancada, toda a gente caiu tudo em cima a dizer que ele tinha criado uma polémica, mais uma polémica de João Galamba. Bom, ele não criou polémica nenhuma, de facto, como ele explicou, ele limitou-se a dizer os factos, e os factos não são matéria de opinião, os factos são factos, não se consegue, por mais que se tente, neste caso não é esticar, é o contrário, encolher o conta quilómetros, Santarém nunca vai ficar mais perto de Lisboa do que aquilo que é. E o aeroporto que está, o local previsto ou desejado por o futuro aeroporto de Lisboa, que afinal será de Santarém, ou seria de Santarém, está a quase 90 km de Lisboa. É engraçado porque realmente Santarém aparece à última da hora, é um grupo de senhores que vai ter com Luís Montenegro e sugere Santarém. Em Montenegro, que não tem nenhuma ideia sobre onde deve estar o aeroporto. Aliás, o PSD, como a Paula se lembra, mudou 2 vezes ou 3 de opinião. Primeiro era Montijo, depois era Alcochete, depois era Montijo mais Portela outra vez. À última da hora, só para mostrar serviço, para tentar mostrar que andava a pensar no assunto, Montenegro vai ter com António Costa e diz, e Santarém? Junte lá Santarém à lista. E pronto, e Santarém lá foi para a lista. Eu acho que logo à partida a distância é um fator de exclusão. Toda a gente entende isso, quer dizer, um aeroporto que tenta servir Lisboa, e Lisboa é um hub importante, e nós queremos que continue a ser um hub importante, não pode ter um aeroporto a quase 90 km de distância. O Expresso há tempos trazia um mapa com a distância média das principais cidades da Europa aos seus aeroportos, e a média era 23 km. Portanto, por aí já se vê o absurdo que é tentar ter um aeroporto em 90 km. Aliás, a Portela, com todos os seus inconvenientes, tem uma enorme vantagem, é que é um aeroporto praticamente no centro da cidade. Isso é uma imensa vantagem comercial, uma imensa vantagem para os viajantes, para os turistas, para tudo, que Lisboa vai perder quando tiver um aeroporto deslocado da cidade. Mas uma coisa é deslocá-lo para 15, 20 km, outra coisa é deslocá-lo para 90 km. O Miguel considera que faz sentido um governante estar a avaliar publicamente hipóteses de localização do aeroporto quando há uma comissão mandatada para o assunto a quem compete fazer essa análise e escolher uma solução? Bom, ele foi questionado diretamente sobre Santarém e deu a sua opinião. E a sua opinião foi uma opinião de facto disso. Eu acho que Santarém está longe demais, foi o que ele disse. Pronto. E isso de facto, eu acho que ele tem direito a dizer isso, mas limitou-se a dizer uma coisa básica, quer dizer, todos concordamos, ainda bem que o disse, porque também eu acho que nós não temos que ficar todos 1 ano e meio à espera. Uma comissão de sábios que começou por dar um mapa interativo a todos os portugueses, para cada um indicasse onde é que devia ser o aeroporto, esteja 1 ano e meio a estudar coisas que são básicas, quer dizer, porque no fundo nós temos aqui, toda a gente sabe que temos 2 alternativas e não mais do que isso, que é Alcochete ou Portela mais Montijo. É só isso que se está a discutir há anos que se sabe isso. E portanto era só isso que a dita comissão devia estudar num prazo rápido de 6 meses e avançar. Agora, estar a introduzir aqui fatores como Santarém ou
ou Rio Maior, ou não sei o quê, coisas que já se sabe que à partida não têm viabilidade, estão a ser excluídas. É absurdo, estamos a perder tempo. Portanto, que João Galamba ou qualquer outra pessoa dê a sua opinião e diga isto, eu não acho mal. Quer dizer, em tempos tivemos um ministro que disse que na margem sul jamais, e pronto, foi a opinião dele. Também era um deserto, supostamente, a margem sul. Exatamente, não perturbou o processo por aí além. Acho que cada um tem direito à sua opinião. Agora, o essencial é, para mim, é desmistificar a ideia de Santarém, a ideia que a pessoa sai do avião e tem um comboio que em 29 minutos o põe em Lisboa. É mentira, é falso. Quer dizer, era preciso que houvesse um comboio constantemente à espera. Mal o passageiro desembarcava, tinha o comboio e 29 minutos depois estava em Lisboa, que aliás não era Lisboa, é periferia, Gar do Oriente. Quer dizer, isto é um barrete total, absurdo. Como é um barrete dizer que o aeroporto será construído só com dinheiro de privados. Quem são os privados? Dizem que é o Sr. Humberto Pedrosa. O Sr. Humberto Pedrosa nunca disse a ninguém: eu vou pagar o aeroporto de Santarém. E quem são os outros além dele? Depois dizem que custa 1.000 milhões de euros. Estão a brincar? 1.000 milhões de euros não dá nem para pagar as pistas, fora o resto. E depois quem são as pessoas que vão trabalhar para Santarém? No aeroporto de Lisboa trabalham perto de 10 mil pessoas. Alguns deles são técnicos altamente especializados. Será que eles se querem mudar de Lisboa para Santarém? Ou querem fazer todos os dias 90 km para lá, 90 km para cá? Não querem. O Miguel não tem manifestado muita esperança no resultado do trabalho da Comissão. Admite que os técnicos venham a exceder o prazo previsto e até admite que apresentem mais do que uma solução. Acha que é um trabalho feito em vão, de certa maneira? Eu acho que é uma comissão à portuguesa. Quer dizer, nós quando temos um problema pela frente, chutamos para uma comissão e a comissão devolve o problema aos decisores. E nisso João Galamba tem razão quando ele diz os técnicos estudam, mas quem decide são os políticos. A decisão é política, de facto. É política e tem que ter em conta muitos outros fatores. O primeiro deles é saber até quanto é que queremos que cresça o aeroporto de Lisboa. E eu já falei disso aqui consigo, Paula. O turismo diz que é preciso um aeroporto que comporte até 90 milhões de passageiros por ano. E essa é uma questão política. Nós queremos 90 milhões de passageiros por ano a desembarcar em Lisboa? Eu acho que não queremos, mas isso tem que ver com o modelo de desenvolvimento do país e tem que ver com a aposta que nós fazemos, por exemplo, no turismo em Lisboa. Eu gostaria de ouvir, por exemplo, o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a pronunciar-se sobre isso, porque afinal estamos a falar do aeroporto que vai servir Lisboa. Eu acho que ele, por exemplo, devia fazer parte integrante da Comissão Técnica. Não sei porque é que o Presidente da Câmara de Lisboa não está lá. Lisboa é a cidade, é o maior interessado no aeroporto, devia estar nesta comissão, não está, mas pelo menos que o Presidente da Câmara se pronuncie, que diga, ok, acho que 90 milhões de passageiros é ótimo, ou então que diga, não, é um absurdo, a cidade não comporta isso. Portanto, estas são decisões políticas, não são decisões para comissões técnicas. A comissão técnica tem que estudar os impactos ambientais, tem que estudar a questão da rede de transportes para servir o aeroporto, tem que estudar tudo isso de acordo. Agora, a decisão passa por outras coisas, passa pelo modelo de desenvolvimento que o país quer ter, se quer apostar apenas e só no turismo, se quer apostar no transporte aéreo de mercadorias, se quer ter ligações à América do Sul ou à África, ou se quer ter ligações de curta distância à Europa, que é uma coisa que está a começar a ser restringida em vários países, o transporte aéreo de curta distância, etc. São decisões de fundo que estão muito para além da capacidade e da função de uma comissão técnica. Neste ponto, o ponto da localização do futuro aeroporto de Lisboa, a sua crónica não passa ao lado de uma análise crítica ao papel do PSD, aliás já aqui referiu em parte. Para si interessa mais ao PSD discutir as polémicas e as questões laterais do que a substância dos problemas. Esta crítica não é apenas dirigida ao partido de Luís Montenegro, mas o Miguel sublinha, no caso do PSD, a falta de alternativa nas propostas para o país. O que é preciso fazer ainda por parte da oposição e do maior partido da oposição? Paulo, eu tenho visto o PSD comportar-se como o Chega, a comportar-se como a Iniciativa Liberal, a comportar-se como o Bloco de Esquerda ou o PCP, ou seja, o PSD a comportar-se como um país das franjas, como um país marginal no debate político. Os partidos marginais, que são aqueles que sabem que dificilmente poderão chegar ao poder, fazem um tipo de oposição bota abaixo, que se agarra às polémicas todas, que quer estar sempre na frente, que quer estar sempre nos noticiários. André Ventura está constantemente em cima das polémicas todas, quando
quando não pode aparecer fisicamente aos jornalistas, manda um vídeo a partir da sede do partido, por exemplo. O PSD está-se a deixar de gastar por isso. Está a ir atrás das polémicas todas, de todas as questões laterais, e isso foi evidente na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, mas não transmite ao país qualquer alternativa de poder. Ora, o PSD é um partido vocacionado para o poder, é um partido de poder, portanto, é um partido que quer ser uma alternativa para o país. Aqui há umas semanas Cavaco Silva dizia publicamente que o PSD era uma alternativa, estava preparado para governar e tinha projetos alternativos. E eu perguntei quais são, porque ele também não, o professor Cavaco Silva não disse quais eram, mas se perguntarmos a qualquer cidadão português, daqueles que vão votar, dos que estão interessados, dos que seguem a política, olha, conhece a alternativa do PSD para a saúde? Conhece a alternativa do PSD para a educação, para as obras públicas? Conhece alguma coisa? Eu acho que ninguém é capaz de responder. Ninguém é capaz de responder. O PSD não tem, tirando algumas coisas em matéria fiscal que vêm do anterior programa eleitoral e que se calhar já não estão atuais, o PSD não tem uma alternativa, porque o PSD não se concentra no essencial, não se concentra na substância das coisas e das políticas, não só atuais, como para a frente, não pensa para a frente. E é por isso também que eu acho, não só que o PSD não sobe nas sondagens, mas também a razão pela qual o PSD não quer ir a eleições, porque ele não tem nada a propor numa campanha eleitoral neste momento. A semana fica marcada pela operação da Autoridade Marítima em que foram encontrados mais de 200 imigrantes ilegais na zona de Alcochete. E assim nos tornamos num país importador de mão de obra semi-escrava, para utilizar as suas palavras. Este não é caso único. Como é que se resolve se, como refere, há quem feche os olhos perante estes factos? É muito difícil de resolver porque, mais uma vez, eu remeto para o modelo de desenvolvimento, o modelo de crescimento económico em que nós estamos a apostar. Nós, aliás, eu nem sei se nós estamos a apostar, se nós estamos simplesmente a deixar andar, a deixar que as coisas aconteçam. E quando há um vazio de planeamento e um vazio de pensamento estratégico sobre o país, é evidente que há sempre setores e oportunistas que preenchem esse vazio. É o que está a passar com a exploração dos imigrantes, dos trabalhadores imigrantes, sobretudo asiáticos. Nós estamos em vários setores que são neste momento essenciais para o equilíbrio da balança comercial, como seja a agricultura intensiva e o turismo intensivo, nós estamos a apostar na mão de obra intensiva e mal paga. E como os portugueses não estão dispostos a trabalhar aí e com salários baixos, recorremos à importação de imigrantes, que fatalmente implica condições de trabalho desumanas. Eu recordo que há 3 anos, quando se começou a falar da questão dos imigrantes de Odmira e que viviam em estufa, que viviam em contentores, que estavam expostos a temperaturas brutais no verão, aquilo eram praticamente fritadeiras, e a temperaturas geladas no inverno, houve uma resolução do Conselho de Ministros que, se nós nos formos dar ao trabalho de ler hoje em dia, veremos que nada daquilo está cumprido, ou praticamente nada está cumprido. As condições de trabalho não mudaram em coisa nenhuma, continuam a ser desumanas, há mais fiscalização da autoridade do trabalho, é verdade. Agora, as condições de vida daquelas pessoas são coisas inconcebíveis. Eu hoje vi quando foi a operação, há dias, quando foi a operação ali no Tejo, sobre os trabalhadores da apanha da amêijoa, que estavam todos num armazém, 300 e tal num armazém, apareceu um senhor português, com um ar de bom cidadão, a dizer, não, aquilo é uma coisa normal, eles têm contratos de arrendamento normais, né? Eu gostaria de perguntar a esse senhor se por acaso ele gostaria de viver naquelas condições, se acharia que aquilo era normal, e aquela gente paga ali rendas por dormir numa cama, num armazém, como as outras 200 e tal pessoas, paga 700 a 1000 euros por mês. É um negócio da China, proporcionado pela tal necessidade de mão de obra intensiva para atividades intensivas como são os olivais do Alentejo, os frutos vermelhos da Odmira, a apanha da amêijoa no Tejo, etc. Isto não apenas é um modelo de desenvolvimento que não é saudável, é uma coisa que está a criar problemas sociais muito graves. Basta dizer que na região de Odmira a população asiática neste momento já ultrapassa os 40% do total de residentes. E nós, felizmente, temos escapado a problemas graves, como por exemplo têm os franceses, têm os belgas, etc., mas qualquer dia vamos tê-los fatalmente. E justamente, aliás,
porque haverá uma revolta entre estes trabalhadores. Depois da passagem por Alcochete, por Santarém e também Budapeste, prometo que a próxima paragem na rota deste podcast, que é a última, e o improviso, será de novo internacional. Realizou-se esta semana em Londres a Conferência de Apoio à Reconstrução da Ucrânia. Além do dinheiro que será recolhido por parte de doadores, colocou-se alta a fasquia da verba necessária para um cenário pós-guerra. E há uma ideia que promete vir a ser polémica, que é a ideia de ser a Rússia a pagar o valor da reconstrução através do dinheiro congelado no exterior. Só que isto levanta várias questões, Miguel. Vamos por partes. A conferência estimou, aliás, a Ucrânia estimou no ano passado, Zelensky estimou que a reconstrução da Ucrânia iria custar qualquer coisa como 750 mil milhões de dólares. É provável que agora, um ano depois, a quantia já tenha subido substancialmente. A primeira coisa interessante sobre isto é que a guerra ainda dura, a destruição continua e já se fala na reconstrução. Poderia ser uma boa notícia, quer dizer que do lado ocidental se está a pensar que a guerra um dia terá fim e, portanto, já se pensa na reconstrução. Mas não é tanto assim. Infelizmente não é tanto assim, porque vai-se destruindo e pensa-se ir reconstruindo ao mesmo tempo, e quanto mais se destrói, mais o negócio é lucrativo. Isto é um negócio da China. Nós já assistimos a isto quando foi a guerra contra a Sérvia, da NATO contra a Sérvia. Durante 90 dias a NATO bombardeou a Sérvia, sobretudo Belgrado. Aquilo ficou altamente destruído e depois da capitulação da Sérvia, de Milosevic, apareceram as empresas e os países da mesma NATO que tinham bombardeado a Sérvia a oferecer-se para reconstruir. Em muitos casos, empresas que tinham fornecido o armamento que destruiu a Sérvia apareciam também associadas a construtoras e empresas de construção civil que ajudaram a reparar, a reconstruir aquilo que eles próprios tinham destruído. Vamos assistir ao mesmo processo seguramente na Ucrânia. Já se inscreveram 400 grandes empresas de 68 países para essa reconstrução, entre elas a Rolls-Royce, a Virgin, a Oracle, a Philips, etc. E o negócio é tão mais apetitoso quanto grande parte do financiamento, a maior parte do financiamento, será, como a Paula disse, através de dinheiro russo que está congelado, desde que começou a invasão em 24 de fevereiro do ano passado, está congelado em bancos ocidentais. Aqui, de facto, levanta-se uma questão. Parte desse dinheiro pertence ao Estado russo e está congelado e vai ser confiscado pelos países da NATO por decisão dos próprios países da NATO. Não é por decisão nem das Nações Unidas, nem do Tribunal Penal Internacional, nem do Tribunal Internacional de Justiça, nem de nenhuma outra instância judicial. É um grupo de países que se arvora em tribunal, unilateralmente, e decide: nós agora apropriamos dos bens russos. Mas, pior ainda, parte desses bens pertencem a particulares. E nem todos são os magnatas russos. Há muitos que são cidadãos normais, que até possivelmente são dissidentes, residem no estrangeiro, tendo fugido ao regime de Putin, e também têm os seus bens apreendidos. Isto não obedece a nenhuma legislação internacional, isto não é feito ao abrigo de nenhum mandato judicial, nenhuma sentença de um tribunal, e, portanto, abre um precedente em termos de direito internacional público que eu não sei como é que vai ser no futuro. Imaginem que amanhã um grupo de países resolve dizer: bom, Israel ocupa territórios palestinianos ilegalmente, conforme já foi decidido pelas Nações Unidas várias vezes. Portanto, eu tenho aqui bens do Estado israelita, bens de cidadãos do Estado de Israel, eu posso congelá-los e dar isto aos palestinianos para que eles construam, por exemplo, os colonatos que os israelitas se apoderaram e possam reconstruir as casas naquilo que eram as suas terras. Ou a França invadiu a Líbia ilegalmente, nós podemos congelar bens franceses e entregá-los aos líbios. O precedente a porta está aberta. É evidente que isto não vai acontecer. Agora, eu estou curioso para ver qual vai ser a cambalhota jurídica que vai ser inventada e justificada
para conseguir congelar bens, não só do Estado, apropriar-se de bens, não só do Estado russo, mas também de cidadãos e empresas russas que não estão diretamente envolvidos na invasão, que não têm nenhuma responsabilidade pelas decisões que tomou o governo russo e que vão ser diretamente envolvidas. Pensem que, por exemplo, quando Portugal, condenado internacionalmente, tinha uma guerra colonial em África, que os portugueses que tivessem bens no estrangeiro haviam os seus bens congelados para punir o Estado português. Não faz sentido. E assim se pode abrir mais uma caixa de Pandora. Budarém, um aeroporto à nossa medida, o título do episódio desta semana do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização esteve a cargo da Salomé Rita. Já sabe a opinião à sexta-feira.